Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, dessa vez aula extra de desenho e modelagem de cenários. Eu sou o Dr. Matheus Watanabe, responsável pelos cursos da área de TI aqui do Unifatece. Bom pessoal, a aula extra será um pouco mais curtinho, um pouco mais breve, né, para a gente estar trocando aquele papo, né, trazendo às vezes algum tema que não foi aprofundado, abordado na apostila, algum tema interessante, às vezes algum estudo de caso. Então será um pouco mais curtinho. Dessa vez, desenho e modelagem de cenários, eu quero trazer um pouco para vocês dessa transição do cenário 2D para o 3D, né, nessa história dos jogos. Vou estar deixando a lista de presença para vocês aqui no chat e ela também está disponível na descrição da live. Então clica ali na lista de presença, preencha ali com seu nome, RA, seu curso, deixe também seu feedback, que vai ser muito importante para a gente estar melhorando aí nossas próximas transmissões. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, né? Evolução dos cenários do 2D ao 3D. Vamos ver um pouco dessa história, né, dos jogos, como os cenários foram evoluindo, como isso alterou, né, a jogabilidade do usuário dentro desses jogos. Então, os cenários eles desempenham um papel crucial na imersão dos jogadores e na narrativa dos jogos. Entender como eles evoluíram ao longo do tempo nos dá uma visão única da história e do potencial dos jogos digitais. Então vamos começar aqui nossa jornada olhando os primórdios dos jogos digitais, onde cenários eram representados em duas dimensões, né? O famoso 2D. Nessa era, os desenvolvedores enfrentavam limitações técnicas significativas, mas mesmo assim conseguiram, né, criar mundos cativantes e emocionantes. Todo mundo aí sabe, quem jogou um jogo 2D, sabe que o cenário bem feito traz aquela imersão para o jogador. Você consegue, mesmo sendo 2D, você tendo essa limitação técnica, né? Isso principalmente na época onde os jogos foram ficando famosos, mesmo com essas limitações, você conseguia criar, às vezes, algum cenário, né, trazer aquele mundo, né, interessante para o jogador. Então, um dos primeiros exemplos aqui de um cenário 2D, e também onde talvez comece a surgir um pouco do boom ali dos jogos digitais, seria no Pac-Man. É um jogo ali que veio para o fliperama, tipo o Atari também, não fez tanto sucesso assim nos videogames em si. Também tivemos ali a crise de 82, 83 ali da era dos videogames, né? Onde já não estavam trazendo tanta novidade na época, né? Na época o mais famoso seria o Atari 2600. Como não tinha muitos jogos famosos na época, eles começaram a reciclar muitos jogos. Então também tinha muita cópia barata assim, de jogos, né? Às vezes um jogo muito famoso da época, uma outra empresa ali pegava esse jogo, fazia uma cópia realmente fajuta dela e lançava para os videogames. Então, como não foi tendo nenhuma novidade, né, o Pac-Man também não bombou tanto assim para o videogame, como ele bombou para os fliperamas. Então, começou a ter uma crise ali no mercado dos jogos digitais, dos videogames, principalmente. Também, muita gente estava criando expectativa no jogo
baseado no filme do ET, do Steven Spielberg, na época, e o jogo foi um fiasco, muito erro. Como também tinha muitos programadores novatos iniciando na época, ou pessoas não muito especializadas nessa área, muitos jogos vinham com bastante erro no código, bastante erro de programação, então o jogo vinha com muitos bugs, né? E isso prejudicou o mercado de videogames na época, onde o mercado de videogame faturava bilhões, caiu ali o faturamento para alguns milhões apenas. E o mercado de videogame só veio ascender, né, novamente com o lançamento do Nintendinho, do NES na época, né, lançado pela Nintendo. Ele foi lançado inicialmente ali apenas no Japão, depois trouxeram ele para o Ocidente, ali nos Estados Unidos, ele chegou no Brasil, e ele fez um sucesso estrondoso, trazendo o boom, né, dos videogames de volta aí na época. Então, ali em 1984, os videogames recuperaram ali seu devido valor, veio muito investimento, muitas pessoas ali começaram a gostar e amar os videogames, né? Então, quem trouxe a ascensão novamente dos videogames na época, quem recuperou nesse mercado da crise, foi a Nintendo trazendo o seu Nintendinho, né? Que a gente apelidou ele carinhosamente aqui no Brasil de Nintendinho. Depois vieram vários outros videogames, né? Veio o Mega Drive, veio o Super Nintendo, enfim. Aqui um outro exemplo também da época, né, de 1986, The Legend of Zelda, um jogo 2D, que você vê que já traz ali um pouquinho do cenário, você já consegue entender um pouco mais do que se trata o cenário ali. E um jogo que fez muito sucesso e faz até hoje em dia o The Legend of Zelda, né? A gente sabe ali, até o Ocarina of Time, ele era 2D e trazia também um mundo muito interessante, né? Um cenário muito interessante, trazendo imersão para o jogador. Hoje em dia a saga continua, né? Eu esqueci o nome do último lançado, né? Mas o penúltimo foi o Breath of the Wild, que fez muito sucesso também, com cenários 3D e, cara, cenário lindo, né? Trazendo imersão total para o jogador. Então aqui a gente começa já a transição para o 3D. Então, conforme a tecnologia avançava, os desenvolvedores começaram a experimentar com gráficos tridimensionais e assim nasceu a era dos cenários 3D. Lembrando também, pessoal, que o Doom, na época, né, ele parecia ter um cenário 3D, mas ele era um cenário 2D, muito bem manipulado para que o jogador achasse que ele estaria no 3D. Né? Então, ele não foi o primeiro jogo 3D da época. Então, essa transição foi marcada por marcos significativos, como o lançamento de Super Mario 64 para o Nintendo 64, que introduziu os jogadores em um mundo totalmente tridimensional para explorar. De repente, os jogadores podiam saltar, correr e explorar ambientes 3D de maneiras nunca antes vistas. Então, aqui a gente traz uma foto do Super Mario 64 ali, lançado em 96. A gente vê que já é um cenário 3D, você consegue se movimentar, né, tridimensionalmente ali, você corre, pula, salta, vai para frente, para trás, para os lados, enfim. É muito famoso. O Super Mario também começou muito famoso na época do 2D. Então, o desenvolvimento de cenários 3D, à medida que os jogos digitais avançavam, o desenvolvimento dos cenários também evoluía. Os desenvolvedores passaram a ter a capacidade de criar terrenos modelados com detalhes refinados, acrescentar texturas elaboradas, manipular a iluminação de forma dinâmica e integrar efeitos visuais impressionantes. Trouxe aqui o exemplo para vocês, não foi o primeiro jogo 3D, obviamente, mas esse é uma referência na área dos RPGs, que seria o The Elder Scrolls 5, né? O Skyrim, né? Lançado ali em 2011, perdão, fez muito sucesso na época, né? Quem lembra ali quando saiu o trailer, né, sobre o Dovahkiin, o Dragonborn, tinha o Fus Rodar lá, que era o poder que ele solta. Fez muito sucesso na época, então você já vê que o cenário 3D ele começa a ganhar muito mais vida, né? Ele já é muito mais explorado hoje em dia. Você começa com muitos detalhes impressionantes. A gente sabe que hoje em dia é algo extraordinário já, que são os videogames. Se a gente for lembrar ali que a gente estava vendo o Pac-Man, né, o The Last of Zelda ali em 80, 86, comparar agora com os gráficos de hoje em dia, você vê que foi um avanço extraordinário, né? Meu pai até brincava, né, na época que a gente começou, na época que a gente comprou o PlayStation 4, eu falei, na minha época eu jogava aquele joguinho de ping-pong, né, que era só duas barrinhas, o fundo preto e a bolinha batendo de um lado para o outro, né, o Pong, né? E daí a gente se pegou ali em 2013, eu acredito, na época jogando FIFA, né,
com gráficos muito mais realistas ali. Ele fala assim, meu futebol na época do videogame era só o Pong, que era 2 barrinhas, uma bolinha. Então aqui também a gente vê um pouco mais as questões do cenário pro The Elder Scrolls do Skyrim, né? A gente vê ali que já tem uma vila, você já tem aquela imersão de que você está dentro de alguma cidade, dentro de um vilarejo, você já vê que ele tem alguns NPCs, né? Que são personagens controlados pelo computador, né? Não são controlados pelo jogador. Você às vezes interage com esses personagens, né? Então, qual impacto teve na experiência do jogador? Né? A transição para os cenários 3D teve impacto profundo na experiência do jogador. Os ambientes tridimensionais permitiam uma maior sensação de imersão e liberdade de exploração. Então, com essa questão dos cenários 3D vindo, surgiu outros estilos de jogo, né, na época, principalmente jogos de exploração. Aqui, um dos exemplos clássicos também, a gente tem o GTA V, lançado em 2013. Você vê a cidade de Los Santos, né, baseada na cidade real de Los Angeles. Então, cara, olha o tamanho do mundo que você hoje em dia tem para explorar, né? Então, assim, a gente sabe que no GTA V não tem só essa parte, não é só a cidade, né? Você pode explorar ali também fora da cidade, você sobe as montanhas, tem as cidadezinhas um pouco mais afastadas, tem as florestas. Então, cara, o cenário evoluiu muito e alterou muito também a questão da jogabilidade do usuário, né, dos jogos. Então você começa a explorar, tem que explorar muito mais, às vezes você tem que andar muito mais de uma missão para outra, e no meio do caminho, às vezes você acaba descobrindo uma ferramenta nova que já vai mudando ali toda a jogabilidade do usuário. Outro jogo que a gente tem aqui também, o Red Dead Redemption 2, né, que foi lançado em 2018. E eu trouxe ele principalmente porque é um dos jogos mais recentes, também com um cenário fantástico. Você tem deserto, você tem a floresta, você tem ali onde tem a neve, então você é um mundo muito grande para você explorar. Tem também as cidades, né? Tem algumas cabanas no meio do caminho. Então todo aquele cenário do Velho Oeste trazendo total imersão do jogador para o jogo. E aqui, um dos últimos jogos mais famosos lançados recentemente, o Hogwarts Legacy, né, baseado ali no mundo do Harry Potter. Você vê essa foto, às vezes você acha assim, né, que às vezes é da velha guarda, pensa, nem deve dar para explorar tudo isso. E realmente todo esse mapa ele é explorável, ele é jogável, você pode entrar ali, né, na escola de Hogwarts, enfim, ir pelas redondezas ali, na floresta. Tem diversos encontros com outros bichos ali, né, às vezes algum chefão, enfim. Então, eu queria trazer para vocês essa questão do cenário 2D, 3D. Ele foi muito. Hoje em dia, o cenário 2D ele ainda assim é explorado, né, principalmente em jogos indie, que quer relembrar um pouco mais essa velha guarda e traz os jogos. São jogos novos, trazendo um visual um pouco mais antigo, né? E agora com muito mais liberdade, principalmente de você ter o hardware, né, para você conseguir criar um jogo muito bem complexo ali, em 2D. Então, pessoal, essa foi a nossa aula extra de hoje. Como eu disse, uma aula um pouco mais rapidinha, apenas para abordar alguns temas aqui sobre desenho e modelagem de cenários. Queria mostrar para vocês toda essa evolução, né, para a gente lembrar tudo isso que a gente avançou. Eu trouxe também um pouquinho para vocês sobre a crise de 82 dos videogames, que é importante também para quem está nessa área dos jogos digitais, ver que, cara, a estabilidade, você vê que ela não é, você não tem estabilidade para sempre, né? Então, não é algo muito verdadeiro, assim, ter estabilidade para sempre. Você vê que o mercado ele pode abalar, mas às vezes você produz um baita jogo, mas às vezes por não divulgá-lo corretamente, né, não saber onde divulgar ele, você teve um belo jogo que acabou indo por água abaixo, né? Esses dias eu me peguei lembrando de um jogo que eu jogava e curtia muito antigamente, que era o Maple Store, que era um jogo 2D, que tinha cenários incríveis, tinha uma trilha sonora incrível, e é um jogo que ele acabou no Brasil. Então você vê que, né, sempre tem alguma crise ali dentro desse mercado aí do videogame também. É sempre bom estar preparado para isso. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado, né,
Lembrei de estar assinando a lista de presença, está disponível no chat e também na descrição da live. E vejo vocês numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.